Oi, pessoal! Que bom que nós estamos mais uma vez aqui juntinhos na evangelização infantil. E para começar, vamos fazer a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, os amigos espirituais da nossa Casa de Miguel, por estarmos juntinhos mais uma vez estudando o Evangelho de Jesus. Obrigada, Senhor. Abençoe o nosso estudo de hoje, nos ajudando a despertar o nosso coração na direção do bem. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento do outro, que possamos aprender a dividir para fazermos um mundo melhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora, a gente vai assistir uma parábola. Uma parábola que Jesus contou. E logo após, nós voltamos para conversar. Tchau, tchau. Você lembra qual é a parábola de hoje? Lembro sim. É do rico e do Lázaro. Isso mesmo. Então vamos contar? Vamos. Havia um homem chamado Lázaro, que era muito pobre. E ele estava muito doente e não podia mais trabalhar. Então, a única maneira que ele encontrou para levar alimento para sua casa era pedindo esmola nas casas dos ricos. Então, ele ficava sempre no portão da casa de um homem muito rico, porque lá havia um servo que sempre dava os restos para ele, os restos de comida que ele levava para sua família se alimentar. E era? Ana, aí tinha um homem rico que ele não gostava de dar comida para os pobres. E nem gostava de saber que o servo dele estava dando comida para o Lázaro. Você sabia? Isso mesmo, Juca. Então, mas passou um tempo e o Lázaro, como estava muito doente, ele não resistiu e desencarnou. Oh, que peninha! Ana, sabe o que aconteceu? Vieram dois espíritos protetores, dois espíritos de luz, e pegaram o espírito Do Lázaro e levaram para perto de Deus, para um lugar bem legal e bem bonito. Que legal! Muito legal, Juca. Então, o Lázaro foi amparado pela espiritualidade, não é? Porque ele era um homem bom. Ele era um homem pobre que necessitava, mas ele era um homem bom, não era? Era assim. Olha, e passado um tempo, o rico também desencarnou. E ele não foi para um lugar muito bom, porque ele tinha um coração duro. Ele não fazia caridade, não queria ajudar o próximo. Que mais, Juca? Olha, ele deixou de fazer de uma oportunidade de ajudar alguém que precisava, né? E isso aos olhos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma coisa muito boa. É caridade. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram da parábola? A parábola que Jesus contou? E vocês sabem o que é parábola? Não? Parábola é uma história com ensinamento. E vocês entenderam o ensinamento dessa história? Vamos lembrar então? Bem, essa história tem um homem rico que morava numa casa
muito bonita. Mas, em frente à casa dele, tinha um mendigo. E esse mendigo era doentinho, ficava lá na porta dele, mendigando, pedindo alguma comidinha, se alguém pudesse ajudá-lo. Mas um homem rico não ajudava ele, não ajudava ele. E aí, ele ficava lá, todo machucadinho, em frente à casa dele, esperando que pelo menos alguém desse uma migalhinha de comida para ele. Mas esse homem rico não dava nada para ele, não. Só o servo, vocês viram o servo da história? O servo que trabalhava na casa dele, às vezes pegava um restinho de comida e dava para ele. Mas um homem rico nem ligava que ele estava lá, o mendigo, doente, passando fome, na porta dele. Mas aí, vocês repararam que essa parábola tem duas partes. Uma parte fala do mundo material e a outra fala do mundo após a morte. É sim, porque esse mendigo chegou um dia que ele desencarnou. Bateu as botas. Mas aí ele foi amparado pelos amigos espirituais, porque ele era um homem bom, muito bom de coração. Ele não invejava toda a riqueza daquele homem que morava naquela casa muito bonita. Ele só queria o necessário para ele. Ele só queria uma comida para sustentar um pouquinho a sua fome e dar um pouquinho para sua família também. E um belo dia, quando ele estava lá na espiritualidade, sabe quem morreu também? Um homem rico. E vocês pensam que o homem rico ficou no mesmo lugar que ele? Não. Não ficou não, sabe por quê? Porque o coração dele não era bom. Ele não queria ajudar ninguém, nem o pobre mendigo. E aí, ele viu que a situação do mendigo era melhor do que a dele. E aí, ele começou a rezar, pedindo, oh meu Deus do céu, oh meu Deus, olha onde que eu fui parar. Eu não pude, eu não ajudei o mendigo. E agora? Então, gente, essa é a moral da história. A gente não pode ficar fingindo que não vê o sofrimento das pessoas. A gente tem que aprender a compartilhar, a ajudar o próximo. E sabe quem é o próximo? Aquele aí que está pertinho de você. Pode ser da sua família, ou pode ser o seu vizinho, pode ser o coleguinha da escola, aquela pessoa que você convive, não é? Então, a moral da história é essa. Os valores espirituais são bem diferentes dos valores materiais. Quando a gente desencarna, lá na espiritualidade, o que vale mesmo, o que a gente leva mesmo, é o que está dentro do nosso coração. Então, é isso. Gostou? Até a próxima, então. Tchau, amiguinhos. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja
pecador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Ah, toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, assim seja. Oh, amém. Oh, assim seja. Oh, amém. Oh, Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos aqueles que estão acompanhando a reunião virtual da noite de hoje. Queremos convidar a todos que possam estar acessando aqui a descrição do vídeo para conhecerem as atividades da casa, os cursos, as reuniões públicas, a evangelização, as atividades assistenciais, as campanhas, todas as atividades que a casa proporciona a participação daqueles que quiserem, né, colaborar, que quiserem estar participando.
E também nós, na descrição, também temos o link do jornalzinho do centro, que tem o detalhe de horários, dos dias da semana em que essas atividades que eu citei são veiculadas, né, são realizadas. As atividades algumas são virtuais e presenciais, então dá oportunidade para aqueles que não podem se deslocar diretamente até a casa, poderem participar também de algumas atividades, né? E momentos de estudo, momentos de reflexão como esse, que é o nosso espaço de reunião pública virtual. Hoje nós vamos ouvir a nossa companheira Kátia Mondaini, e ela vai trazer um tema muito interessante, que é a felicidade que a fé proporciona. Então, tenho a certeza que todos nós aproveitaremos bastante as reflexões, né, que a Kátia, né, vai trazer a partir dos seus estudos, a partir das suas considerações sobre o tema. Desejo a todos uma noite de paz e que possam usufruir desses momentos em que estaremos aqui vinculados em pensamentos à Casa Espírita. Um abraço para todos. Do livro Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem pelo Espírito Meimei. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores, os sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com a música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria, por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, em comunhão com os irmãos desencarnados que envolvem este trabalho de divulgação da doutrina espírita e de esclarecimento e consolo para as nossas mentes e corações. Rogamos para que as reflexões trazidas nesta ocasião possam fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, e que o aprendizado possa ser revertido em propósitos no bem, para a caridade junto aos nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos queridos. Eu sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e fazendo
aqui uma breve audiodescrição, eu posso dizer que meu cabelo tem um tom loiro, estou de óculos e com uma blusa preta. E atrás de mim uma parede branca com 2 quadros de macramê na parede. Essa noite me coube trazer um tema que eu espero ser de grande aprendizado para todos nós. E o início, pela página de abertura que todos ouviram agora há pouco, gostaria de destacar um trecho que Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, diz assim: não permitais, assim, que a tua felicidade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que espera, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passas. Sabemos que passamos por situações desafiadoras que também nos entristecem e muitas vezes nos desmotivam, não é mesmo? Então, mas ainda assim, quando buscamos a compreensão verdadeiramente do que acontece ao nosso redor, na certeza da presença de Jesus e do que ele representa, do que ele espera na realidade de mim, de nós conseguimos, somos capazes de suavizar a situação e nos alegrar. Então, durante esses minutos que nós vamos ter agora, através dessa exposição que trouxe, eu tentarei ser mais clara possível. Nessa semana, é uma semana muito especial para todos nós. Mas vamos também aproveitar para entender um pouco sobre a alegria, que se refere ao tema de exposição dessa noite e que também ouvimos de Meimei. E o tema dessa noite é a alegria que a prece proporciona. Vamos então? Então vamos no Evangelho. No Evangelho, a alegria, ela é citada pelo apóstolo Paulo em vários momentos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso se encontra em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 e 18. O apóstolo Paulo, ele passa por momentos desafiadores, sob tormentas de preocupações, ainda como muitas vezes nós também passamos. Ainda assim, quando ele é questionado pelos companheiros de Tessalônica, que propagavam as ideias da Boa Nova de Jesus naquela cidade, Paulo, ele encontra os meios, os recursos em si
para convidar a comunidade cristã a enfrentar as dificuldades com alegria. O apóstolo, ele nos recomenda alegria sempre, mas ele não se refere à alegria naqueles momentos leves, né? De conquistas diárias ou em ocasiões especiais. Muito menos quando nós estivermos assim satisfeitos com a nossa condição material ou quando estivermos com uma saúde equilibrada, né, perfeita, e nem tampouco quando todos os familiares estiverem condição, né, encaminhado moralmente, né? Mas ele fala sempre. E nesse momento eu lembro que Emmanuel, ele diz assim: se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. A alegria, ela tem a capacidade de restaurar o equilíbrio e a paz em nós. E também se estender ao próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. A alegria, ela nos traz paz interior, meus amigos. E paz é um tesouro, é um verdadeiro convite a uma visão muito mais positiva da vida. E isso é confortador. Eu digo até numa visão poética, e como trouxe nosso companheiro e amigo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nos trouxe assim: põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo ensejo evolutivo. Então, após trazer um pouco sobre a alegria, eu agora vou tentar trazer um pouco mais, acrescentando em nossas reflexões, nesse momento agora, sobre a prece que tem no nosso título dessa noite, né? Que também encontramos em diversos momentos do Evangelho. E no último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 28, ele é todo destinado às mais diversas preces que possamos necessitar. Depois, não deixe de dar uma olhadinha lá. Você vai poder confirmar o que eu estou dizendo, tá bom? Então, vamos lá. A prece, ela é o recurso que nós utilizamos para nos comunicar com Deus. A prece, ela pode ser realizada com diversas finalidades, como agradecimento, pedidos ou louvor, desde que tenha sempre um propósito benéfico e venha do coração. Vai ter sempre um resultado positivo. A prece tem o poder de esclarecer, de consolar, direcionar ou acalmar o espírito de quem a realiza e de quem participa. Ela é, com certeza,
uma ferramenta poderosa para elevar as vibrações e atrair os bons espíritos que vêm nos auxiliar. A prece serve não só para pedir, mas também para agradecer e louvar. E encontramos sobre a prece tanto no Evangelho, como também no Livro dos Espíritos e no livro O que é o Espiritismo. Então a gente consegue nesses 3 livros encontrar falando sobre a prece. A prece ela pode ser dirigida em benefício próprio, em seu benefício mesmo, ou de outrem, seja este encarnado ou desencarnado, como eu falei anteriormente. O importante é que a prece seja feita na intimidade do ser, vindo do seu íntimo, com emoção e vontade. E nós conseguimos isso, não é? Conseguimos. Mas aí eu tenho uma pergunta também. Qual seria, então, e se é que tem, diferença entre rezar e orar? Será que tem essa diferença? Às vezes a gente tem essa dúvida, não é isso? Existe alguma diferença? Então vamos lá. Os termos muitas vezes podem confundir, tá bom? Como vimos falar, orar é falar com Deus. É esse contato, na maioria das vezes, que acontece de maneira espontânea. Ou seja, com palavras que saem do coração e do pensamento, sem nenhuma regra, como uma verdadeira entrega, um desabafo, uma mistura de emoção que a gente não fica preocupado com que palavras nós vamos usar. Nós não selecionamos palavras. Isso vai apenas saindo de forma como sentimentos de vontade. E quando você vê, você já sabe, você fez essa entrega, você conseguiu chegar a nosso Pai, a nosso Mestre Jesus. Aqueles que representam de alguma forma para cada um de nós, que nós confiamos espiritualmente. E rezar. O que seria então rezar? Rezar é diferente. Também é uma forma de alcançar a Deus. Só que é uma prática que consiste mais em recitar alguma oração que já existe. Então, a palavra é de origem latina e significa recitar, ler em voz alta. E Kardec, além de relacionar algumas preces, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também explica assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito,
pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ele traz toda uma orientação para nós, né? Então, assim, ele traz, Kardec aqui, ele é claro em todos os alertas que nós precisamos, né? Nós necessitamos de desenvolver em nós. E aí, partindo dessa ideia e do que você busca alcançar, de que a oração é a prática do bem e do amor, basta que os bons sentimentos e pensamentos estejam elevados para que essa conexão com Deus e os espíritos puros possa acontecer. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, nós temos lá. Lembra que eu já citei ele anteriormente? Então, pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir, é a segunda, e agradecer. Então, vamos lá tentar especificar cada uma delas, tá? Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nossa imensa alegria pela sua sabedoria, bondade e justiça. E aí vem pedir. Pedir é solicitar, é implorar, suplicar. O pedido de algum benefício ou graça quase sempre está implícito em uma oração, seja ele referente às necessidades morais, espirituais e até mesmo materiais daquele que ora ou por quem ora. Então a gente não pode esquecer, né, que quantos oram por cada um de nós, pedindo por nós, né? E aí tem a oração intercessória que nós chamamos, não é isso? Então, nesse sentido, novamente eu trago Joana de Ângeles, e ela ensina que o amor, pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria que encalçam todos aqueles em favor dos quais é enviado. Nesse sentido, a oração intercessória é portadora de
incomparável poder vibratório que penetra o ser, objetivado enquanto vitaliza o dínamo emissor, quer dizer, a pessoa que ora, né? Estabelecendo uma comunhão específica de vibrações que sustentam a vida e renovam a capacidade interior para o crescimento indispensável e a consequente conquista da paz. Então, quando alguém ama, potencializa-se de vigor espiritual e cultivando a oração, que é concentração de energia criadora, consegue distribuí-la em alta potência, que sempre realiza o seu mister. E aí faltou falarmos também de agradecer. Agradecer é reconhecer um benefício recebido. Assim, esse tipo de oração, ele nos permite expressar gratidão do alto pelas bênçãos inúmeras de que chegam até nós. A nossa vida, a saúde, a família, os amigos, o trabalho e tantas outras. Gente, abrir os olhos pela manhã, respirar, ouvir o som dos pássaros, observar o sorriso de uma criança, os passos lentos de um idoso. Quantas bênçãos nós temos diárias, recebemos diariamente. E aí, novamente no Evangelho, ele traz assim, desta máxima: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, senão acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, né? Se nós pedirmos, né, com confiança, tem lá no Evangelho, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará.
Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Nós encontramos essa passagem, então, lá no Evangelho, no capítulo 27, no item 7, tá? Vocês depois podem confirmar essa parte. Então, a felicidade que a prece nos proporciona é a certeza de que nós estamos levando até o nosso ente o alívio, e ele pode estar longe e às vezes até mesmo em outro plano, que muitas vezes nós gostaríamos que estivessem aqui ao nosso lado. E em alguns casos, pelas circunstâncias da morte, né? Geralmente nós até imaginamos assim sofrimentos, tormentas e dores, não é isso? Mas é através da prece, do nosso desejo sereno, não de desespero, eu disse sereno, que chega o alívio, mesmo que momentâneo para suas dores. Chega a reflexão, caso esteja em desequilíbrio, em ódio ou rancor. Chega o carinho e acalento para aqueles que ainda sentem saudade de nós. A felicidade que a prece proporciona está nessa troca de energia. Isso até mesmo entre os vivos, né? Os encarnados. Aí nós só podemos lembrar do quanto nos faz bem, seja na prece de nossa mãezinha querida que fez ou que faz ainda por nós, né? A prece das nossas avós, pequenas preces com alegria. E aí eu não tenho como deixar de falar aqui na simples frase que é uma verdadeira prece. Deus te abençoe. Vá com Deus. Quanto isso preenche os nossos corações, nos acalenta esses verdadeiros desejos, né? Então, como já precisamos, né? E ainda precisamos disso, né? Ah, como isso é maravilhoso. Então, a prece, através das palavras carinhosas, naquele momento de entrar em sintonia com os bons espíritos em prol de um ato comum, de auxiliar aquele irmão que precisa do passe, por exemplo, né? Na reunião pública, na fluidoterapia, até mesmo na mesa mediúnica. O efeito que isso traz para quem ora e para quem está recebendo, né? Para quem está fazendo a prece e para quem está recebendo. Muitas vezes a doação de amor e energia é tamanha que basta uma pessoa entrar em sintonia com a outra. Mãe e filho, por exemplo,
para que seja feita a transfusão de energia, que vai proporcionar alívio àquele que recebe a doação. Essa felicidade que a prece nos proporciona vai muito além das muitas possibilidades que nós podemos enumerar. Nos faz ver, sentir um verdadeiro socorro a todos que necessitam e estão abertos a receber auxílio de Deus, através de Jesus e dos bons espíritos que trabalham em sua seara. Então, meus queridos amigos, não vamos desanimar. Como nos trouxe Meimei, como nos mostra Paulo, como lemos, no Evangelho de Jesus, a prece é o melhor remédio em todos os momentos. E que possamos, através das nossas intenções verdadeiras e vibrações, levar aos nossos entes, nossos irmãos, nossos companheiros, os nossos amados que já partiram, a mais pura e real alegria, a mais pura alegria e real vontade de receberem o socorro de que necessitam. Então, eu sou muito agradecida nessa noite por essa oportunidade. E digo para vocês sinceramente, na esperança de ter trazido a mensagem desejada, de eu ter conseguido atingir o objetivo desse tema tão precioso para nós nessa semana tão delicada. E aí eu convido a todos para encerrar, após ser tão grata nessa noite, com o Pai Nosso Espírita de um autor desconhecido. Vamos então, meus queridos amigos, companheiros, encerrar a nossa noite de hoje através da prece que é o Pai Nosso Espírita, de um autor desconhecido, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados.
Que uma partícula deste Pai Nosso vá até aos cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até aos hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontrarão. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seu seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, que para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos, do ser a vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja, graças a Deus. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder começar. Que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar